Aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive. Eu tenho uma missão dada por Deus. Eu sou um defensor do Evangelho. Eu luto pela causa de Deus. E eu quero hoje usar este tempo de forma sábia para lhe levar ao entendimento sobre a grande necessidade que nós temos de lutar verdadeiramente pelo Evangelho e de defender as causas do reino vis-à-vis o espectro de tudo que se vive na nossa nação. Nós precisamos de ter paz, nós precisamos de entender o significado da palavra, da fé e o que o Evangelho pode fazer e faz, naturalmente, naqueles que Deus assim predestina. Vamos comigo, por favor, à minha biblioteca, ao meu escritório, à minha mesa de trabalho. Eu gosto muito deste momento em que eu me aproximo desse lugar, porque são mais de 46 anos de pregador, mais de 42 anos de pastor. Então, você imagina como é importante para mim estar numa mesa de trabalho, compartilhando a alegria da palavra com vocês. Eu estou com a minha Bíblia aberta numa carta de Paulo aos Filipenses. E ele usa duas expressões que, aliás, eu usei numa das minhas lives. No primeiro capítulo ele diz assim: estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Keimai, incumbido, da palavra grega. Eu estou incumbido de defender o Evangelho. Então nós estamos entendendo hoje como é necessário realmente pessoas que são incumbidas por Deus. Eu quero dizer que essas pessoas são pessoas muito especiais, muito importantes para o coração de Deus, são chamados eleitos de Deus, pedras que vivem, os chamados escolhidos, os filhos de Deus, os cristãos. Todos nós, e cada um de per si, recebemos esta função de Deus de defender o Evangelho. Portanto, é uma defesa. Eu tenho que ter domínio da palavra para saber defender o Evangelho. Claro que você pode pensar assim, mas Deus precisa de pessoas para defendê-lo. Deus quer me usar, a mim e a você, para fazermos uma defesa do Evangelho. Por quê? Porque essa defesa implica também, conforme o mesmo apóstolo São Paulo diz no versículo 27, lutando juntos pela fé evangélica. Defesa do Evangelho e lutando juntos pela fé evangélica. Então, eu quero lhe dizer que hoje, pleno século XXI, nós olhamos o panorama do nosso país, olhamos com olhos amplos para o mundo através das mídias sociais, através dos canais de informação, e nós nos apercebemos que há uma guerra espiritual muito forte, com repercussões eternas. Existe um confronto. Eu vou lhe dizer que nestes 46 anos de pregador, eu não tenho memória de um período mais caótico do que o período que nós estamos vivendo. E nós precisamos, hoje em dia, de pessoas que tenham a ousadia, a capacidade, o entendimento, o discernimento, a lucidez para defenderem o Evangelho, fazerem a homilética, a pregação da palavra, a defesa do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Meus amados, fora do Evangelho da graça de Deus não há salvação. Então, se o Evangelho é pregado e o eleito de Deus, a pedra que vive, o escolhido do Senhor, ouve a palavra, há uma transformação na vida desta pessoa tão grande que a Bíblia chama do novo nascimento, que aliás já temos compartilhado aqui inúmeras vezes.
pessoa passa da morte para a vida, das trevas para a luz, das garras de Satanás para as mãos de Deus, da ira para a graça do Senhor. O Evangelho, eu não posso ter vergonha dele. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Eu, apóstolo Miguel Ângelo, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque foi o Evangelho que me tornou o homem que eu sou hoje. Eu venho de uma origem católica. Eu era um supersticioso católico, um idólatra, agarrado a São Judas Tadeu, a Nossa Senhora de Fátima. Não conhecia Deus, não sabia quem era nosso Senhor Jesus Cristo, não conhecia o seu senhorio, o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania. Eu conhecia Maria, conhecia os santos da Igreja Romana. Até que um dia eu ouvi a palavra de Cristo. Aleluia! Eu ouvi o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho significa boas novas, até de grande alegria. E quando este Evangelho foi semeado no meu coração, quando a palavra caiu na terra do meu coração e começou a germinar, eu passei a entender, desde logo, que eu tinha que ser um defensor do Evangelho. Eu tinha que lutar pela fé evangélica, porque hoje em dia no nosso país muita gente luta por muita coisa. Coisas que não têm proveito, coisas que não levarão à eternidade. Pelo contrário, dividiram o povo deste país, né? Esgaçaram a nossa sociedade. Hoje há um desejo de muita gente que o circo pegue fogo, que dê tudo errado. Enfim, nós estamos num momento de uma grande brecha no nosso país, e esta brecha tem que ser tapada com aqueles que defendem o Evangelho, que sabem que só o Evangelho pode curar, só o Evangelho pode transformar, só o Evangelho pode pegar uma pessoa empobrecida, humilhada, execrada na sociedade e transformá-lo numa pessoa de bem, num cidadão dos céus. O Evangelho é fantástico, o Evangelho é tremendo, o Evangelho é poderoso, o Evangelho faz coisas que mais nada pode fazer. O Evangelho é regenerador. O Evangelho salva. Então, nós temos que defender o Evangelho por quê? Nós estamos numa sociedade que está lutando, grande parte dela, contra os princípios e os preceitos da família. Temos uma grande parte da nossa sociedade que tem feito com que a masculinidade e a feminilidade estejam dentro de questionamentos. Estamos numa sociedade cheia de ideologias. Estamos numa sociedade que luta contra os valores sacrossantos da família, que luta contra a Igreja de Jesus. Então, se não houver pessoas que façam a defesa do Evangelho, e note uma coisa, a defesa do Evangelho não é gritando na rua, não é quebrando o banco, não é ameaçando a sociedade. A defesa do Evangelho é com uma postura de mansidão e paz e um grande testemunho. Como é que eu defendo o Evangelho? Vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, falando do Evangelho, anunciando o Evangelho, proclamando as boas novas. Esta é a defesa. E tenho que lutar por quê? Porque eu não posso permitir que o mundo entre na minha vida mais, que o mundo entre dentro da igreja, que os valores mundanos tomem conta da minha vida. Eu não posso permitir, por isso é uma luta, é uma defesa e uma luta. Eu defendo um ideal, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu luto, diz a palavra do Senhor, juntos pela fé evangélica, porque é a fé evangélica que tem a resposta a todas as necessidades do ser humano. É a fé evangélica. Não acredite que uma vela, 7 dias, acesa de cabeça para baixo, escrita com a unha, um patuá, uma guia, uma areia de um cemitério, um mapa astral, uma leitura de uma borra de um café, uma palavra vinda de um espírito de ocultista numa mesa branca preta de 3 ou 10 pés, que são solução. Pelo contrário, nós somos respeitadores de todas as religiões, mas nós estamos dizendo que o único que salva é Jesus Cristo, que a única palavra que transforma a vida do ser humano é a palavra de Deus.
pega uma pessoa, um vil pecador, uma pessoa que pode estar no fundo do poço, num tremedal de lama, na morte. E Deus transforma e Deus resgata. Deus tira do pó, Deus tira do monturo, Deus tira da aflição e faz a pessoa se sentar entre os príncipes desta terra. Só o Evangelho pode fazer isso. E você pensa, não é o Evangelho misturado com o judaísmo, não é o ministério judaizante misturado com o Evangelho. O Evangelho chama-se a graça de Deus. Fora da graça de Deus não há Evangelho. Fora da graça de Deus há religião. Religião não salva. Cerimônias não salvam. Sacrifícios não salvam. Batismos e abluções, vigílias e jejuns não salvam. É desnecessário. A lei, disse Paulo aos Hebreus, é fraca e é inútil. Está prestes a ser revogada. Foi estabelecido um pacto melhor e superior, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho que defender mesmo, sabe? Eu tenho que fazer a defesa do Evangelho, porque por causa do Evangelho e por causa da palavra sagrada, eu sou hoje um apóstolo e um profeta para as nações, em 123 países. Alguém poderia, alguma denominação humana, alguma ciência poderia transformar o meu coração, arrancar o coração de pedra e colocar um coração sensível, colocar em vez da mente do meu cérebro por a mente de Cristo? Alguém seria capaz de transformar o Miguel Ângelo pecador no Miguel Ângelo santo? Ninguém. Por isso eu amo o Evangelho, amo a palavra da graça de Deus e sei que o Evangelho verdadeiro, a graça de Deus, Paulo disse isso aos Gálatas, se vier um anjo ou um de nós e prega um Evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Então é preciso eu defender o Evangelho de forma clara, honesta, sensível, mansa, tranquila, mas falar a verdade, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto eu não conhecer a verdade, eu posso dizer que sou crente, que sou cristão, mas se eu não conhecer a verdade, eu não sou liberto, eu sou prisioneiro, escravo de um sistema, escravo de filosofias, escravo de ensinos, de doutrinas dos homens, mas não aquilo que é segundo Jesus Cristo. Então, Paulo disse, olha, eu venho até vocês, a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humana. Eu venho até vocês com a pregação de uma sabedoria predestinada, de uma sabedoria de Deus, para que a vossa fé não se alicerce na sabedoria humana. Sabedoria humana, amado, o vento leva. Os sábios e poderosos não conheceram esta glória que nós estamos conhecendo e que esteve oculta desde os tempos eternos e aprova Deus revelá-las. Essa glória revelá-la às nossas vidas, os mistérios que estiveram ocultos, a segurança da salvação. Amados, isso tudo eu tenho que defender. Eu tenho que lutar por isto. Porque senão, muito daquilo que é dito hoje na nossa nação é contra Deus, é contra o Evangelho. Quando se olha para a igreja, diz, não, mas ele é fundamentalista, não, porque eles são isto, são aquilo. Então, na realidade, alguma coisa que está confusa e nós precisamos torná-la clara. O Evangelho é o único poder que transforma, que salva o ser humano. Por isso eu tenho que defender. Quando vem uma ideologia dizendo, Deus fez o homem e Deus fez a mulher, mas Deus também deu a permissão do homem fazer o que quiser com o seu corpo e a mulher, isso não é verdade. Deus não criou indefinição sexual, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou Adão e Eva. Então vem as ideologias e dizem, não, mas você é homofóbico se você não disser que Deus tem muitas formas de amor. Olha, amado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, mas Ele não amou para que nós criemos a nossa justiça própria.
Nós temos que seguir a justiça que vem de Deus e não a nossa justiça própria. Porque há pessoas que têm zelo, mas não têm conhecimento. Por isso não sabem defender o Evangelho, não sabem dar um testemunho, não sabem anunciar a Jesus Cristo de forma bíblica e correta, o Deus de toda a graça. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Se não há graça, não há verdade. Se não for a verdade anunciada, não é a graça conhecida. A graça de Deus é que nos dá o entendimento de uma obra completa de Jesus. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele foi o meu substituto e o seu substituto. Ele morreu por mim e por você. Ele foi o Cordeiro perfeito. Ele foi a propiciação dos nossos pecados. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o mediador e não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E João ainda disse, o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. João 3,27. Em João 15,16 diz, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, e eu digo que você agora tem que ir e dar frutos, para que ides e dai frutos. Então, nós entendemos que há um Deus soberano, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que salva, que liberta, que transforma, que batiza no Espírito Santo e que faz a pessoa realmente viver a vida na sua verdadeira acessão da palavra. Sim, porque certamente há pessoas me ouvindo dizendo, eu nunca vivi realmente viver na acessão da palavra, porque só se vive na verdadeira acessão da palavra se Jesus for o Senhor, se Jesus for o libertador, se Jesus for realmente aquilo que Deus diz, o transformador, o regenerador, aquele que cura, tomando sobre si os nossos pecados, encravando na cruz do Calvário, disse, por suas chagas fostes sarados. Então, eu estou aqui falando como um tabuleiro de xadrez, tentando colocar as pedras no devido lugar para que haja vitória na tua vida. Você que tem andado tão desorientado, você que tem andado frustrado, você tem batido em várias portas, você tem uma cartomante que você não dá um passo sequer sem consultar a cartomante. Aonde você chegou? Você que guarda uma areia de cemitério em casa, você que tem um patuá, uma guia escondida, você que tem um charuto debaixo do tapete do seu carro, você que guarda dentro de casa comidas destinadas a ídolos, amado, você está verdadeiramente amarrado, limitado, impedido de viver. Mas Jesus chega até você hoje e diz, eu quebro essas algemas. Eu quebro essas algemas. Você pode hoje ser livre. Pastor, o que eu tenho que fazer? Confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Diga comigo, se não lhe for constrangimento, curve a sua cabeça e diga, Senhor Jesus Cristo, em teu nome, eu estou ouvindo este homem de Deus, eu estou ouvindo uma voz angelical, estou ouvindo uma voz que me diz, creia e receba o Senhor Jesus Cristo em seu coração como seu Senhor e Salvador. E esta voz diz, tu és salvo. Se confessares com a tua boca e creres com o teu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Receba a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e receba a incumbência de começares a partir de hoje a defender o Evangelho. Não se submeta a nenhuma voz enganadora do diabo nesta terra. Siga a voz do Espírito Santo. Vamos juntos lutar pela fé evangélica. Vamos aumentar o número de programas de rádio, de televisão, nas mídias sociais, no satélite, para que todos saibam que há um Deus, que é o único Deus, Jesus Cristo, o Salvador, o soberano Senhor, o Salvador. Amém, amém e amém. Esta é a minha função e a sua função. Nós vamos continuar defendendo o Evangelho. O Evangelho é que tem razão. O Evangelho é que está certo. O resto é erro. O Evangelho é que é a verdade. Quando perguntaram a Jesus, qual é a verdade? Jesus disse, a minha palavra é a verdade.
Só a palavra de Deus é a verdade. Amém? Muito bem, hoje é sábado. Quero lembrar a todos que amanhã nós estaremos na igreja 2 vezes, 9 horas da manhã e 6 da tarde, na Catedral Cristo Vivo, a Cidade Refúgio, a Menina dos Olhos de Deus, aqui na Rua Maricá 320, é o endereço da nossa catedral, no bairro do Campinho, na zona oeste do Rio de Janeiro. Você pode vir com a sua família, venha louvar a Deus, venha engrandecer o Senhor, venha estudar a Bíblia e venha receber a oração da fé. Todos os cultos, nós fazemos um clamor a Deus pelas pessoas presentes e aqueles que participam pelas mídias sociais à distância. A Igreja Cristo Vive é a sua cidade de refúgio. Temos um telefone 3017 90 90, ligue para nós, será uma bênção poder abençoar você com as bispas do nosso ministério. Ao terminar, eu quero dizer obrigado, Jesus, por me dar esta grande possibilidade de ser um porta-voz, um instrumento da Tua glória para falar deste reino inabalável, esta palavra viva e eficaz. Agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive que dá o suporte para esta programação. E em particular, meu coração se alegra, há um júbilo na minha alma, quando eu falo de um casal, Rodrigo e Fabiana Ambrósio, são os proprietários do mercado Turbomil, em Vila Emil Mesquita, na Baixada Fluminense. Esse casal jovem, mas puros, de Deus mesmo, sabe o que é um casal de Deus mesmo, sua família de Deus, comprometidos, dão suporte a esta programação para que a programação continue salvando vidas, resgatando vidas. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho faz isso. O resto, dizem os americanos, it is waste of time, é perda de tempo. O caminho, a verdade e a vida está em Jesus. Então, obrigado, Rodrigo e Fabiano, obrigado ao Turbomil e muito obrigado a você que me deu a honra de ficar comigo neste tempo, dando-me prestígio público, em nome de Jesus. Agora você vai ficar com a nossa bispa nacional, bispa Ana Caroline, minha herdeira espiritual, e ela vai falar de literatura. Que bom termos passado esse tempinho juntos, não é verdade? Vamos defender o Evangelho, vamos lutar pelo Evangelho. Vamos prevalecer. Graça e paz. Bom final de semana. Olá, graça e paz. No livro do apóstolo Miguel Ângelo Jesus, Sabedoria Infinita, na página 34, diz assim: o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é o presente mais precioso que o Senhor deu à sua igreja. Poucos cristãos nessa terra entendem sobre o valor e as virtudes desse presente. Todas as igrejas falam sobre o sangue de Jesus, cantam hinos sobre o seu poder, mas poucos vivem sob a sua cobertura. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como o prata ou o ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Devemos conhecer bem o significado do resgate a preço de sangue, da glória do derramamento, dos benefícios que ele outorga à igreja. Sabemos que pelo sangue de Jesus os nossos pecados foram redimidos e que estamos livres do cativeiro da iniquidade. Mas há muito mais a conhecer sobre esse assunto. A Bíblia Sagrada mostra o sangue de Jesus de 2 formas: derramado e aspergido. Em Lucas 22, 20 diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Com o derramamento do sangue de Jesus, a lei estava levando o seu golpe mortal, uma vez que ela é fraca, inútil e nunca foi capaz de salvar ninguém.